eu responderá a ribas do primeiro par. Omitira, por falta de atenção, todas as alternativas graus Celsius, ou D, toda a segunda parte. A melhor nota que poderia alcançar naquele exame seria 33, 3 pontos menos do que a nota mínima de aprovação, 36. Corri para o mestre, e extravasei minhas dificuldades. Senhor, cometi uma tolice imperdoável. Não mereço as bênçãos divinas por intermédio de Romeshi, sou indigno delas. Anime-se, Mukunda. O tom de Sri Yukteswar era leve e despreocupado. Ele apontou para a abóbada azul do céu. É mais provável que a lua troque de lugar com o sol, no céu, do que você ser reprovado. Deixei o eremitério de ânimo mais tranquilo, embora parecesse matematicamente inconcebível a minha aprovação. Olhei uma ou duas vezes, apreensivamente, para o firmamento. O soberano do dia parecia firme em sua órbita costumeira. Ao chegar a Panti, ouvi casualmente o comentário de um colega. Acabei de saber que este ano, pela primeira vez, a nota mínima exigida para aprovação em literatura inglesa foi baixada para 33 pontos. Invadi o quarto do jovem com tal velocidade que ele ergueu os olhos, alarmado. Interroguei-o ansiosamente. Monge de cabelo comprido, disse ele, rindo, por que este repentino interesse em assuntos escolares? Por que gritar na 1ª hora? É verdade que a nota de aprovação acabou de baixar para 33 pontos. Alguns pulos de contentamento me levaram a meu quarto, onde caí de joelhos, e louvei a perfeição matemática de meu Pai divino. Todos os dias eu estremecia ao ter consciência de que uma presença espiritual claramente me guiava através de Romeshi. Aconteceu um incidente significativo por ocasião de meu exame em língua bengali. Romeshi, que não me preparara naquela disciplina, chamou-me quando eu deixava a pensão para ir ao local de exame, de manhã. Ali está Romeshi, gritando por você, disse-me um colega, impacientemente. Não volte, chegaremos atrasados à sala. Sem fazer caso do conselho, regressei, correndo, para casa. Nossos jovens bengalis, em geral, passam facilmente no exame de bengali, disse Romeshi. Mas acabei de ter um pressentimento de que, neste ano, os professores planejaram massacrar os estudantes, propondo-lhes perguntas sobre os livros de leitura obrigatória. Narrou-me, então, 2 episódios da vida de Vidyasagar, renomado filantropo de Bengala, do século XIX. Agradeci a Romeshi, e dirigi-me de bicicleta, velozmente, para a faculdade. Na sala de exames fiquei sabendo, pelo formulário, que os temas em bengali eram 2. A primeira instrução dizia, dê 2 exemplos da caridade de Vidyasagar. Enquanto eu transferia para o papel conhecimentos tão recentemente adquiridos, murmurei uma pequena ação de graças por haver atendido ao chamado de Romeshi, à última hora. Se eu ignorasse os benefícios de Vidyasagar, aos quais, agora, se acrescentava mais um, prestado a mim, não poderia ter passado no exame de bengali. Dizia a segunda instrução na folha de exame. Escreva um ensaio em bengali sobre a vida do homem que mais o inspirou. Querido leitor, será preciso dizer quem escolhi para meu tema. À medida que cobri uma sequência de páginas corri louvores a meu guru, eu sorri ao ter consciência de que minha predição sussurrada estava se realizando, preencherei as folhas com seus ensinamentos. Não me senti inclinado a interrogar Romeshi sobre meu curso de filosofia. Confiando em meu longo treinamento sob a direção de Sri Yukteswar, desprezei sem perigo as explicações dos compêndios. A mais alta nota de todos os meus exames foi obtida em filosofia. Minhas qualificações em outras matérias colocavam-se meramente dentro do nível mínimo. E um prazer registrar que meu generoso amigo Romeshi recebeu seu grau universitário cum laude. Papal prodigalizava sorrisos no dia da formatura. Custava-me crer que você seria aprovado, Mukunda, confessou ele.
você passava tanto tempo com seu guru? Meu mestre captara com exatidão a crítica silenciosa de meu pai. Durante anos eu tivera dúvidas de que, algum dia, poderia juntar a metinome e as iniciais correspondentes a meu grau universitário, a bacharel em humanidades. Raramente uso esse título sem pensar que foi uma dádiva divina, a mim conferida por motivos um tanto obscuros. Às vezes, escuto homens formados em universidades comentarem que muito pouco do conhecimento adquirido às pressas permaneceu com eles depois da formatura. Esta confissão consola-me um pouquinho de minhas indubitáveis deficiências acadêmicas. Em junho de 1914, no dia em que colei grau pela Universidade de Calcutá, ajoelhei-me aos pés de meu guru, e agradeci-lhe por todas as bênçãos que fluíram de sua vida para a minha. De pé, Mukunda, disse ele com indulgência. O senhor simplesmente achou mais conveniência em sua formatura do que no intercâmbio de posições do Sol e da Lua. Capítulo 24. Eu me torno monge da Ordem dos Swamis. Mestre, meu pai anda ansioso para que eu aceite um cargo executivo na estrada de ferro Bengala-Nagpur. Mas eu venho recusando, categoricamente. Acrescentei, com esperança, senhor, não me pode fazer monge da Ordem dos Swamis. Olhei, suplicante, para meu guru. Durante os anos precedentes, a fim de pôr à prova a profundeza de minha determinação, ele me recusa idênticos pedidos. Hoje, entretanto, sorria com benevolência. Muito bem, amanhã será iniciado na Ordem dos Swamis. Ele continuou, serenamente, estou feliz, porque persistiu em seu desejo de ser monge. Lahiri Mahasaya dizia frequentemente, se você não convida Deus para ser seu hóspede no verão, ele não virá no inverno de sua vida. Eu jamais poderia renunciar a meu desejo ardente de pertencer à mesma Ordem dos Swamis a qual pertence o querido mestre a quem reverencio. Sorri para ele com afeto imensurável. O solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor, e de como agradá-lo, mas o casado cuida das coisas do mundo, e de como há de agradar a sua mulher. Eu analisara a vida de muitos amigos meus que vieram a casar-se depois de um período de treinamento espiritual. Lançados ao oceano das responsabilidades mundanas, esqueceram suas resoluções de meditar profundamente. Relegar o Senhor a um lugar secundário em minha vida era, para mim, inconcebível. Tudo o que existe no cosmos a ele pertence, e sobre o homem lhe esparze silenciosamente dons sobre dons, vida após vida. Só existe uma dádiva que o homem pode oferecer em troca: o seu amor, e o homem tem o poder de retê-lo, ou de entregá-lo. Ao desenvolver infinitos esforços para ocultar em mistério a sua presença nos átomos da criação, o Criador só poderia ter tido um motivo, e uma delicadeza, que o homem o procurasse apenas de livre vontade. Com que luva de veludo de absoluta humildade, ele cobriu a mão de ferro da onipotência. O dia seguinte foi um dos mais memoráveis de minha vida. Era uma ensolarada quinta-feira, lembro-me bem, em julho de 1914, algumas semanas depois de minha formatura na faculdade. No terraço interior de seu eremitério em Serampore, o mestre submergiu um corte novo de seda branca numa tintura ocre, cor tradicional da Ordem dos Swamis. Depois que o tecido secou, meu guru o modelou em prega sobre meu corpo, como túnica de renunciante. Algum dia você irá ao ocidente onde se prefere a seda, disse ele. Simbolicamente, escolhi a seda para seu hábito, em vez do algodão que costumávamos usar. Na Índia, onde os monges abraçam o ideal de pobreza, um swami vestido de seda é uma aparição incomum. Muitos yogis, porém, usam roupa interior de seda, porque esta retém, melhor que o algodão, certas correntes sutis do corpo. Só avesso às cerimônias, observou Sri Yukteswar. Eu ordenarei swami na forma Bidwat, não cerimoniosa. Bibjediza, ou iniciação solene no grau de swami, inclui uma cerimônia do fogo, durante a qual se realizam ritos funerários simbólicos.
o corpo físico do discípulo faz o papel de morto, cremado nas labaredas da sabedoria. Ao recém-ordenado Swami, então se dá um verso para cantar: esta Atma é Brahma, ou tu és isso, ou eu sou ele. Sri Yukteswar, contudo, em seu amor à simplicidade, dispensou todos os ritos formais, e apenas me pediu que escolhesse um novo nome. Dar-lhe o privilégio de escolhê-lo, disse-me, sorrindo. Yogananda, respondi após um momento de reflexão. O nome significa beatitude, Ananda, através da união divina, Yoga. Assim seja, renunciando a seu nome de família, Mukundalal Ghosh, você doravante será chamado Yogananda do ramo Giri da Ordem dos Swamis. Ao me ajoelhar diante de Sri Yukteswar, e ao ouvi-lo pronunciar pela primeira vez meu novo nome, meu coração transbordava de agradecimento. Com que amor ele trabalhara, infatigavelmente, para que o menino Mukunda se transformasse um dia no monge Yogananda. Entoei com alegria alguns versos em sânscrito, do longo cântico do Sr. Shankaracharya. Nem mente, nem intelecto, nem ego, nem sentimento, nem céu, nem terra, nem metais eu sou. Eu sou ele, espírito de beatitude, eu sou ele. Nem nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai, mãe, não os tenho. Eu sou ele, espírito beatífico, eu sou ele. Transcendentes aos voos da fantasia, sem forma eu sou, impregnando os membros da vida total. Escravidão não temo, sou livre, sempre livre, eu sou ele, espírito beatífico, eu sou ele. Todo Swami pertence à ordem monástica que é reverenciada na Índia desde tempos imemoriais. Reorganizada em seus moldes atuais, há séculos atrás, por Shankaracharya, desde então ela vem sendo chefiada, em linha ininterrupta, por mestres venerandos, cada um, sucessivamente, herdando o título de Jagadguru Sri Shankaracharya. Muitos monges, talvez 1 milhão, constituem a ordem dos Swamis. Para nela entrar, preenchem a exigência de receber iniciação de homens que são, eles próprios, Swamis. Assim, todos os monges da ordem dos Swamis traçam sua linhagem espiritual a partir de um só Guru, Adi, o primeiro, Shankaracharya. Professam votos de pobreza, desapego a posses, castidade e obediência ao chefe, ou autoridade espiritual. Sob muitos aspectos, as ordens monásticas do cristianismo católico assemelham-se à ordem dos Swamis, cuja antiguidade é maior. Ao seu novo nome, um Swami acresce uma palavra que indica seu vínculo formal com uma das 10 subdivisões da ordem dos Swamis. Estes das Ananis, ou designações junto a um nome, incluem os de Giri, montanha, ao qual Swami Sri Yukteswar Giri, e, portanto, eu próprio, pertencemos. Entre os outros ramos encontram-se Sagar, mar, Bharati, terra, Puri, Arya, Saraswati, sabedoria da natureza, Tirt, lugar de peregrinação, e Aranya, floresta. O nome monástico de um Swami, geralmente terminado em Ananda, beatitude suprema, representa seu anseio de atingir a emancipação através de uma senda particular, de uma disposição de ânimo, ou de uma qualidade divina, amor, sabedoria, discernimento, devoção, serviço, yoga. O ideal de prestar serviço altruísta a toda a humanidade, e de renunciar aos laços e ambições pessoais leva a maioria dos Swamis a empenhar-se ativamente em trabalho humanitário e educacional, na Índia ou, às vezes, em outras regiões do mundo. Pondo de lado, de propósito, todos os preconceitos de casta, credo, classe, cor, sexo ou raça, um Swami segue os mandamentos da fraternidade humana. Sua meta é a união absoluta com o Espírito. Em estado de sono e de vigília, inculcando em sua consciência o pensamento de que eu sou ele, este monge vaga contente pelo mundo, sem ser do mundo. Apenas desse modo ele pode justificar seu título de Swami, aquele que procura alcançar a união com o Swa, ou ser.
Sri Yukteswar era ambas as coisas, Swami, Yogi. Um Swami, formalmente um monge em virtude de sua vinculação à venerável ordem, nem sempre é um Yogi. Quem pratica uma técnica científica, para obter experiência direta e pessoal de Deus, é um Yogi. Pode ser casado, ou solteiro, homem de responsabilidades mundanas, ou de laços religiosos formais. Concebe-se que um Swami siga unicamente a senda do raciocínio árido, ou da fria renúncia, mas um yogi se empenha num procedimento definido, passo a passo, que disciplina o corpo e a mente, e libera gradualmente a alma. Não aceitando razões emocionais nem crenças como critérios do que é certo, ele pratica uma série de exercícios de eficácia rigorosamente comprovada, que foram delineados pela primeira vez pelos rishis da antiguidade. Em todas as épocas na Índia, a yoga produziu homens que se tornaram realmente livres, verdadeiros Cristos yogis. Como qualquer outra ciência, na yoga, é aplicável a povos de todos os climas e épocas. A teoria propalada por certos escritores ignorantes, de que a yoga é perigosa e imprópria para os ocidentais, é inteiramente falsa, e lamentavelmente dissuadiu muitos estudantes sinceros de procurarem suas múltiplas bênçãos. Yoga é um método para restringir a turbulência natural dos pensamentos. Estes, se não forem dominados, impedem todos os homens, imparcialmente, em todas as terras, de vislumbrarem sua verdadeira natureza, que é espírito. Semelhante à luz curativa do sol, a yoga é benéfica tanto para os homens do Oriente como do Ocidente. Os pensamentos da maioria das pessoas são inquietos e caprichosos. É patente a necessidade da yoga, a ciência do controle da mente. O antigo Rishi Patanjali define yoga como neutralização das ondas que se alternam na consciência. Seu livro, Yoga Sutras, curto e magistral, forma um dos 6 sistemas de filosofia hindu. Em contraste com as filosofias do Ocidente, todos os 6 sistemas hindus compreendem, não apenas ensinamentos teóricos, mas também práticos. Depois de proceder a todas as investigações ontológicas concebíveis, os sistemas hindus formulam 6 códigos disciplinares bem definidos, com o objetivo de eliminar permanentemente o sofrimento e atingir a beatitude intemporal. Os Upanishads, de posterior redação, consideram os Yoga Sutras, entre os 6 sistemas, como a obra que contém os métodos mais eficazes para atingir a percepção direta da verdade. Aperfeiçoando-se em técnicas práticas de yoga, o homem deixa atrás de si, para sempre, os reinos infecundos da especulação, e conhece, por experiência própria, a verdadeira essência. O sistema de yoga de Patanjali é conhecido como senda óctupla. Os primeiros passos: 1. Yama, conduta moral, e 2. Niyama, observâncias religiosas. Yama compreende evitar ofender ou prejudicar os outros, falar a verdade, não roubar, conservar a castidade, e não ambicionar o que é alheio. As prescrições de Niyama são pureza de corpo e de mente, contentamento em todas as circunstâncias, autodisciplina, estudo de si mesmo, contemplação e devoção a Deus e ao Guru. Os passos seguintes são: 3. Asana, posição correta. A coluna vertebral deve manter-se ereta, e o corpo firme, em posição confortável para a meditação. 4. Pranayama, controle de prana, correntes vitais sutis, e 5. Pratyahara, retirar dos objetos exteriores os 5 sentidos, abstração. Os últimos passos são formas de yoga propriamente dita. 6. Dharana, concentração, manter a mente numa só ideia. 7. Dhyana, meditação, e 8. Samadhi, experiência superconsciente. Esta senda óctupla de yoga leva à meta final de Kaivalya, o absoluto, em que o yogi experimenta a verdade, acima e além de toda a compreensão intelectual.
Quem é maior? Pode perguntar alguém, um Swami, ou um Yogi. Quando se atinge a unidade com Deus, desaparecem as distinções entre os vários caminhos. O Bhagavad Gita, entretanto, salienta que os métodos de yoga abrangem todas as sendas. Suas técnicas não se destinam apenas a certos tipos de temperamento. A minoria disposta a ingressar na vida monástica exige fidelidade, mas não a formalística. A ciência da yoga satisfaz uma necessidade universal, e por isso exerce atração natural sobre todos os indivíduos. Um verdadeiro yogi pode permanecer no mundo, cumprindo seus deveres. No mundo ele se encontra, semelhante à manteiga na água, nata batida e separada, e não como o leite facilmente diluível da humanidade indisciplinada. O cumprimento das responsabilidades mundanas não separa o homem, necessariamente, de Deus, desde que sua mente se mantenha desapegada de desejos egoístas, e desempenhe o seu papel na vida como um instrumento voluntário da divindade. Existe grande número de homens, vivendo hoje na América, e na Europa, ou em outros corpos não indianos que, embora nunca tenham ouvido falar nos termos yogi e swami, são, todavia, verdadeiros exemplos de ambos. Seu serviço desinteressado à humanidade, seu domínio de paixões e pensamentos, seu sincero amor a Deus, ou ainda, seus grandes poderes de concentração, fazem deles, em certo sentido, yogis, determinaram para si mesmos a meta da yoga, autodomínio. Estes homens poderiam ascender a atitudes ainda maiores se lhes fosse ensinada a ciência definida da yoga, que possibilita o governo ainda mais consciente da mente e da vida do indivíduo. Certos escritores ocidentais compreenderam a yoga apenas superficialmente, mas aqueles que a criticaram nunca chegaram a praticá-la. Entre muitos tributos à yoga, baseados em reflexão, pode-se mencionar o Dr. Carl Gustav Jung, famoso psicólogo suíço. Escreveu ele: quando um método religioso se anuncia como científico, pode ter certeza de obter público no Ocidente. A yoga preenche esta expectativa. A parte o encanto da novidade, e a fascinação por tudo que é pouco compreendido, a yoga tem bons motivos para conseguir muitos adeptos. Oferece possibilidades de experiência controlável, e assim satisfaz a necessidade científica de fatos. Além disso, em virtude de sua amplitude e profundeza, de sua idade venerável, de sua doutrina e método que abrangem todos os aspectos da vida, ela promete possibilidades nunca sonhadas. Toda prática religiosa ou filosófica pressupõe uma disciplina psicológica, isto é, um método de higiene mental. Os múltiplos processos puramente corporais da yoga compreendem também uma higiene fisiológica superior aos exercícios de ginástica e respiração comuns, desde que não é apenas mecanicista e científica, mas é também filosófica. Ao treinar as partes do corpo, unifica-as com a totalidade do espírito, como se torna bem claro, por exemplo, nos exercícios de pranayama, onde prana tanto é o alento como a dinâmica do cosmo. A prática da yoga será ineficiente sem os conceitos nos quais se fundamenta. Ela combina o físico e o espiritual de maneira extraordinariamente completa. No Oriente, onde estas ideias e práticas se desenvolveram, e onde, durante milhares de anos, uma tradição ininterrupta criou as necessárias bases espirituais, a yoga é, em minha opinião, o método apropriado e perfeito para fundir corpo e mente, de modo a formarem uma unidade inquestionável. Esta unidade cria uma disposição psicológica que possibilita intuições transcendentes à consciência. Aproxima-se para o Ocidente o dia em que se considerará a ciência interna do autodomínio tão necessária quanto a conquista externa da natureza. A idade atômica verá a mente do homem tornar-se sóbria e ampliada pela verdade, agora cientificamente indiscutível, de que a matéria é, de fato, energia concentrada. A mente humana pode e deve liberar em seu interior energias maiores do que as ocultas em pedras e metais, a fim de que o gigante atômico, recentemente liberto de suas algemas,
não se volte contra o mundo e ensare a destruição. Benefício indireto pode surgir da preocupação da humanidade com as bombas atômicas, um crescente interesse prático pela ciência da yoga, em verdade, um abrigo à prova de bombas. Capítulo 25. Meu irmão Ananta, e minha irmã Nalini. Ananta não pode viver, as areias de seu karma nesta vida deslizaram todas, ampulheta abaixo. Estas palavras inexoráveis alcançaram minha consciência interiorizada, certa manhã, enquanto eu, sentado, entregava-me a profunda meditação. Pouco depois de ingressar na Ordem dos Swamis, fiz uma visita a Gorakhpur, cidade onde nasci, sendo hóspede de meu irmão mais velho, Ananta. Uma doença repentina obrigou-o a permanecer de cama, eu cuidava dele com todo o amor. O solene pronunciamento interno encheu-me de tristeza aflita. Senti que não podia suportar uma permanência mais longa em Gorakhpur, apenas para ver meu irmão removido diante de meu olhar inútil. Em meio a críticas incompreensivas de meus parentes, deixei a Índia no primeiro navio onde achei lugar. Fiz um cruzeiro, ao longo de Burma, e do Mar da China, até o Japão. Desembarquei em Kobe, onde passei apenas alguns dias. Meu coração estava excessivamente acabrunhado para visitar lugares de interesse turístico. Em minha viagem de regresso à Índia, o navio tocou em Xangai. Ali, o Dr. Misra, médico de bordo, guiou-me a diversas lojas de objetos típicos, onde escolhi presentes para Siri Yukteswar, minha família e amigos. Para Ananta, comprei uma peça grande de bambu entalhado. Quando o vendedor chinês me entregava a lembrança de bambu, minhas mãos o deixaram cair ao solo. Exclamei: adquiri isto para meu querido irmão que está morto. Apoderou-se de mim uma clara intuição de que a alma de Ananta se desprendia, naquele exato momento, e penetrava no infinito. O presente adquirido, lancinante, e simbolicamente, rachou-se na queda, entre soluços, e escrevi na superfície do bambu: para meu amado Ananta, agora que o se foi. Meu companheiro, o médico, estivera me observando com um sorriso sardônico. Economize suas lágrimas, comentou ele. Por que derramá-las antes de ter certeza de que ele está morto? Quando nosso navio chegou a Calcutá, o Dr. Misra novamente me acompanhou. Meu irmão mais novo, Vishnu, esperava-me nas docas para os cumprimentos. Sei que Ananta partiu deste mundo, disse-o a Vishnu, antes que ele tivesse tempo de falar. Diga, por favor, ao doutor aqui presente, e a mim, em que dia Ananta morreu. Vishnu citou a data, correspondia exatamente àquela em que comprei os presentes em Xangai. Cuidado! Exclamou o Dr. Misra. Que isto não se divulgue. Os professores acrescentarão um ano de estudo de telepatia ao curso de medicina, que já é bastante longo. Papai abraçou-me calidamente quando entrei em nosso lar de Gurpar Road. Você chegou, disse ele com ternura. Duas grandes lágrimas deslizaram de seus olhos. Não sendo, em geral, demonstrativo, ele nunca antes revelara, por mim, estes sinais de afeição. Por fora, era um pai austero, e internamente possuía um coração comovido de mãe. Em todas as relações familiares, ele representava esse duplo papel de pai e mãe. Logo após o falecimento de Ananta, minha irmã mais nova, Nalini, regressou do limiar da morte graças a uma cura divina. Antes de relatar a história, farei referências a algumas fases de nossa vida anterior. As relações entre eu e Nalini, na infância, não foram das mais cordiais. Eu era muito magro, ela, ainda mais. Por um motivo inconsciente, que os psicólogos não acharam dificuldade em identificar, eu, a miúde, arreliava minha irmã, quanto à sua aparência. Suas respostas mordazes vinham igualmente imbuídas da dura franqueza da extrema juventude. Às vezes, mamãe intervinha, terminando provisoriamente nossas discussões infantis com um delicado tapa em meu ouvido, por ser o mais velho.
Após o término de seus estudos, Nalini foi prometida em noivado ao Dr. Pancharion Bose, jovem e amável médico de Calcutá. No devido tempo, e com todo esmero, celebraram-se os ritos matrimoniais. Na noite de núpcias, reuni-me ao grande e jovial grupo de parentes, na sala de visitas de nossa casa em Calcutá. O noivo recostava-se numa enorme almofada revestida de brocado de ouro, com Nalini a seu lado. Um suntuoso sari de seda, cor de púrpura, não podia, infelizmente, esconder por completo suas formas angulosas. Abriguei-me por trás da almofada de meu novo cunhado, e lhe fiz uma careta amigável. Ele nunca virá Nalini até o dia da cerimônia nupcial, quando veio a saber o que ganhara na loteria do casamento. Sentindo minha simpatia por ele, o Dr. Bose apontou discretamente para Nalini, e murmurou ao meu ouvido: "Diga-me, o que é isso?" "Pois, doutor", respondi, "é um esqueleto para seu estudo." Com a passagem dos anos, o Dr. Bose tornou-se muito querido em nossa família, sendo consultado sempre que uma doença ocorria. Ele e eu nos tornamos amigos íntimos, gracejando juntos com frequência, e habitualmente tendo Nalini como alvo e vítima. "Ela é uma curiosidade médica", disse-me, um dia, meu cunhado. Tentei tudo contra a magreza de sua irmã: óleo de fígado de bacalhau, manteiga, malte, mel, peixe, carne, ovos, tônicos. E, todavia, ela não engorda nem 1 miligrama. Alguns dias mais tarde, passei por sua casa. Minha missão ali durou apenas alguns minutos. Despedi-me, pensando que Nalini não percebera minha presença. Ao chegar à porta da rua, ouvi sua voz, cordial, mas imperiosa: "Irmão, venha cá. Desta vez, não vai me dar o fora. Quero falar com você." Subi as escadas até seu quarto. Para minha surpresa, ela estava em lágrimas. "Querido irmão", disse ela, "vamos fazer as pazes. Vejo que seus pés trilham agora firmemente o caminho espiritual. Quero me parecer com você, em todos os aspectos." Eu acrescentou, esperançosa: "Agora sua aparência é robusta, você me ajudará. Meu marido não se aproxima de mim, e eu amo com imenso carinho. Mas meu maior desejo é progredir na percepção de Deus, mesmo que eu deva permanecer magra e sem atrativos." Meu coração se comoveu profundamente com sua súplica. Nossa nova amizade progrediu com firmeza. Um dia, ela me pediu que a admitisse como discípula. "Treine-me como você quiser. Ponho minha confiança em Deus, e não em remédios." Reuniu uma braçada de tônicos, e despejou-os por uma calha, fora de sua janela. Como prova de sua fé, pedi-lhe que omitisse de sua dieta, inteiramente, peixe, carne e ovos. Durante vários meses, Nalini seguiu rigorosamente as diversas regras que lhe tracei, e aderiu ao regime vegetariano, a despeito de numerosas dificuldades. Fiz-lhe, então, uma visita. "Irmã, você tem observado conscienciosamente as instruções espirituais. Sua recompensa está próxima." Sorri, com ar de travessura. "Que tipo de gorda você quer ser?" "Como nossa tia aqui, há muitos anos, não enxergo os próprios pés." "Não, mas desejo ardentemente ser tão robusta como você." Respondi solenemente: "Pela graça de Deus, como eu sempre falei a verdade, o que agora digo, é verdadeiro. Através das bênçãos divinas, seu corpo mudará de hoje em diante. Dentro de 1 mês, você terá o mesmo peso que eu." Cumpriram-se estas palavras, brotadas do fundo de meu coração. Em 30 dias, o peso de Nalini igualou o meu. A nova gordura lhe deu beleza. Seu marido apaixonou-se profundamente por ela. O casamento, iniciado de modo tão desfavorável, tornou-se idealmente feliz. Ao regressar do Japão, eu soube que, durante minha ausência, Nalini fora atacada pela febre tifoide. Precipitei-me para sua casa,
e fiquei consternado ao encontrá-la extremamente emagrecida. Ela entrara em coma. Meu cunhado contou-me, antes que a doença lhe provocasse confusão mental, ela costumava dizer: se meu irmão Mukund estivesse aqui, eu não estaria sofrendo assim. Ele acrescentou em lágrimas: os outros médicos e eu não divisamos um raio de esperança. Após a longa contenda de Nalini com a tifoide, declarou-se agora a disenteria, com perda de sangue. Tentei mover céus e terras com minhas preces. Contratei uma enfermeira anglo-hindu, que me dava integral cooperação, e apliquei em minha irmã diversos métodos de cura yogi. A disenteria e as perdas de sangue desapareceram. Porque ela simplesmente não tem mais sangue a perder. O Dr. Bose abanou a cabeça, com tristeza. Ela se curará, repliquei, resoluto. Dentro de 7 dias a febre tifoide desaparecerá. Uma semana mais tarde, emocionei-me ao ver Nalini abrir os olhos e me contemplar com amoroso reconhecimento. A partir daquele dia, sua convalescença foi rápida. Apesar de haver recuperado seu peso anterior, ela arrastava uma triste sequela de sua enfermidade quase fatal. Suas pernas ficaram paralíticas. Especialistas indianos, ingleses declararam-na uma aleijada sem esperanças. A luta sem tréguas em que eu sacudir aquela irmã para chamá-la à vida, pela oração, me esgotará. Fui a Serampore a fim de pedir o auxílio de Sri Yukteswar. Seus olhos expressaram profunda simpatia ao contar-lhe as dolorosas condições em que se viu o casamento de Nalini. As pernas de sua irmã voltarão ao normal no fim de um mês. Ele acrescentou: ela deve usar, junto à pele, uma faixa com uma pérola não perfurada, de 2 quilates, segura no lugar por um alfinete de fecho. Prostrei-me a seus pés, com jubiloso alívio. O Senhor é um mestre, basta-me a sua palavra de que ela se curará. Mas já que insiste, adquirirei a pérola para minha irmã, imediatamente. Meu guru sentiu com a cabeça: sim, compre-a. E ele prosseguiu descrevendo corretamente as características físicas e mentais de Nalini, a quem nunca vira. Mestre, perguntei, trata-se de uma análise astrológica? O senhor desconhece em que dia e hora ela nasceu? Sri Yukteswar sorriu. Existe uma astrologia mais profunda que não depende do testemunho de calendários e relógios. Cada homem é uma parcela do Criador, ou um homem cósmico, possui um corpo celeste, bem como um terrestre. O olho humano vê a forma física, mas o olho interno penetra mais profundamente, até o modelo universal do qual cada homem é uma parte individual e íntegra. Voltei a Calcutá, e comprei uma pérola para Nalini. Um mês depois, suas pernas paralíticas estavam completamente curadas. Minha irmã me suplicou que transmitisse seus agradecimentos, do mais profundo de seu coração, a meu guru. Ele ouviu a mensagem, em silêncio. Mas quando eu ia partir, fez um comentário prenhe. Os médicos disseram a sua irmã que ela nunca poderá ter filhos. Assegure-lhe que, dentro de poucos anos, ela dará nascimento a 2 meninas. Alguns anos mais tarde, para a alegria de Nalini, ela deu à luz uma filha, e poucos anos depois, outra menina. Capítulo 26 – A ciência de Kriya Yoga. A ciência de Kriya Yoga, mencionada tantas vezes nestas páginas, tornou-se amplamente conhecida na Índia moderna, por intermédio de Lahiri Malasaya, guru de meu guru. A raiz sânscrita de Kriya é Kri, fazer, agir, reagir. A mesma raiz se encontra na palavra karma, o princípio natural de causa e efeito. Assim, Kriya Yoga é união, yoga, com o infinito por meio de certa ação, ou rito, kriya. Um yogi, praticando com toda a fidelidade esta técnica, liberta-se gradualmente do karma, ou do justo encadeamento em que se equilibram as causas e os efeitos. Em virtude de antigas proibições yogis, não me é possível dar uma explicação completa de Kriya Yoga em um livro destinado ao público em geral.
A verdadeira técnica deve ser aprendida de um Kriya Yoga, autorizado por Self-Realization Fellowship, Yogoda Satsanga Society. Aqui me limitarei a certas referências. Kriya Yoga é um método simples, psicofisiológico, pelo qual o sangue humano se descarboniza e volta a oxigenar-se. Os átomos deste extra-oxigênio transmutam-se em corrente vital para rejuvenescer o cérebro e os centros da espinha. Sustando a acumulação de sangue venoso, o yoga pode diminuir ou evitar a degeneração dos tecidos. O yoga adiantado transmuta as suas células em energia. Elias, Jesus, Kabir e outros profetas foram, no passado, mestres no uso de Kriya, ou de uma técnica similar, pela qual eles materializavam, ou desmaterializavam seus corpos à vontade. Kriya é uma ciência antiquíssima. Lahiri Mahasaya recebeu de seu grande guru, Babaji, que redescobriu e purificou esta técnica depois da Idade Média, época em que o esteve perdida. Babaji batizou-a de novo, simplesmente, de Kriya Yoga. A Kriya Yoga que estou oferecendo ao mundo, por seu intermédio, neste século XIX, disse Babaji a Lahiri Mahasaya, é um renascimento da mesma ciência que Krishna deu a Arjuna, há milênios, e a que foi posteriormente conhecida por Patanjali, e Cristo, e por São João, São Paulo, e outros discípulos. 2 vezes, o Senhor Krishna, o maior profeta da Índia, refere-se a Kriya Yoga no Bhagavad Gita. Um dos versículos diz, oferecendo o alento que inala naquele que exala, e oferecendo o alento que exala naquele que inala, o yoga neutraliza a inalação e exalação, assim ele libera prana do coração, e coloca a força vital sob seu controle. A interpretação é a seguinte: o yoga impede o envelhecimento do corpo, assegurando-se um suprimento adicional de prana, força vital, ao aquietar a ação dos pulmões e do coração. Ele também detém as mutações do crescimento físico, pelo controle de apana, corrente eliminadora. Deste modo, neutralizando o crescimento e a degenerescência, o yogi aprende a controlar a força vital. Eis outro versículo do Gita: ao buscar a meta suprema, o perito em meditação, Muni, torna-se eternamente livre quando é capaz de abstrair-se dos fenômenos externos, fixando o olhar entre as sobrancelhas, e neutralizando as correntes de prana e apana, que fluem dentro das narinas e pulmões, quando é capaz, ainda, de controlar sua mente sensorial e seu intelecto, e de banir o desejo, o medo e a cólera. Krishna também relata que foi ele, numa encarnação anterior, quem transmitiu a yoga indestrutível ao antigo iluminado, Vivasvati, o qual a deu a Manu, o grande legislador. Este, por sua vez, instruiu Kishaku, fundador da dinastia solar da Índia, a dos reis guerreiros. Assim, passando de um a outro, a yoga dos reis foi guardada pelos rishis até o advento da era materialista. Depois, devido ao segredo sacerdotal e à indiferença dos homens, a sagrada tradição tornou-se gradualmente inacessível. Kriya Yoga é 2 vezes mencionada pelo antigo sábio Patanjali, o mais notável expoente de yoga, o qual escreveu: Kriya Yoga consiste em disciplina física, controle mental e meditação em Aum. Patanjali refere-se a Deus como o verdadeiro som cósmico, o Aum, ouvido em meditação. Aum é o verbo criador, o zumbido do motor cósmico, a testemunha da presença divina. Até mesmo o principiante em yoga pode ouvir em seu interior o maravilhoso som de Aum. Recebendo este beatífico encorajamento espiritual, torna-se convicto de estar em comunhão com os reinos sobrenaturais. Patanjali assim se refere pela 2ª vez à técnica de Kriya Yoga, ou controle da força vital. A liberação pode ser atingida por aquele pranayama que se efetua dissociando o curso de inspiração e da expiração. São Paulo conheceu Kriya Yoga, ou uma técnica semelhante, pela qual podia ligar e desligar dos sentidos as correntes vitais. Por isso, ele pôde dizer: declaro, por nosso regozijo em Cristo, que eu morro diariamente.
empregando um método de centralizar internamente toda a força vital do corpo, via de regra, dirigida apenas para fora, para o mundo sensorial, emprestando-lhe assim aparente validade. São Paulo experimentava todos os dias a verdadeira união yogi, o regozijo, beatitude, da consciência crística. Nesse venturoso estado, tinha consciência de estar morto para as ilusões sensoriais, livre do mundo de Maya. Nos estados iniciais de comunhão com Deus, Sabikapa Samadhi, a consciência do devoto emerge no espírito cósmico, sua força vital se retira do corpo, que, então parece morto, ou imóvel, e rígido. O yogi possui plena consciência de seu estado físico de animação suspensa. Todavia, à medida que progride para estados espirituais superiores, Nirvikalpa Samadhi, comunga com Deus sem a imobilidade física, e o faz, em sua consciência normal de vigília, até em meio a exigentes deveres mundanos. Kriya Yoga é um instrumento que pode acelerar a evolução humana, explica Siri Yukteswar a seus estudantes. Os antigos yogis descobriram que o segredo da consciência cósmica se liga intimamente ao domínio da respiração. Esta é a contribuição sem par, e imortal, da Índia, ao tesouro de conhecimento do mundo. A força vital, que comumente se emprega para manter a pulsação cardíaca, deve tornar-se livre para atividades superiores por meio de um método que acalme e deteriva as demandas incessantes da respiração. O Kriya Yoga dirige mentalmente sua energia vital para cima e para baixo, a fim de fazê-la girar em torno dos 6 centros espinhais, plexus medular, cervical, dorsal, lombar, sacro e coxígeo, correspondentes aos 12 signos astrais do zodíaco, o homem cósmico simbólico. Meio minuto de revolução de energia ao redor do sensitivo cordão da espinha efetua progressos sutis na evolução do homem. Esse meio minuto de Kriya equivale a um ano de desenvolvimento comum. O sistema astral de um ser humano, com 6 constelações internas, 12, por polaridade, girando em torno do Sol do olho espiritual onisciente, relaciona-se com o Sol físico, e com os 12 signos do zodíaco. Todos os homens são assim afetados por um universo interno, e outro externo. Os antigos rishis descobriram que o ambiente terreno e celeste do homem, numa série de ciclos de 12 anos, o impele para frente em sua senda natural. As escrituras asseveram que o homem requer 1 milhão de anos de evolução normal, sem doenças, para aperfeiçoar o seu cérebro e atingir consciência cósmica. 1000 kriyas, praticadas em 8h30, dão ao yogi, em um dia, o equivalente a 1000 anos de evolução natural, 365 mil anos de evolução em um ano. Em 3 anos, o Kriya Yogi pode assim alcançar, por meio de um esforço inteligente, o mesmo resultado que a natureza apresenta em 1 milhão de anos. Sem dúvida, o caminho mais curto de Kriya só pode ser trilhado por yogis profundamente desenvolvidos. Com a orientação de um guru, tais yogis preparam cuidadosamente seu corpo e cérebro para resistir ao poder gerado pela prática intensiva. O principiante em Kriya efetua estes exercícios yogis apenas de 14 a 24 vezes, em 2 ocasiões por dia. Alguns yogis obtêm a emancipação em 6, 12, 24 ou 48 anos. Um yogi que morre antes de atingir a realização completa, leva consigo o bom karma de seu esforço anterior de Kriya. Em sua vida seguinte, é naturalmente impelido à meta do infinito. O corpo do homem assemelha-se a uma lâmpada de 50 watts, que não pode suportar o bilhão de watts de energia, gerados por uma prática excessiva de Kriya. Através do aumento gradual dos exercícios simples e perfeitamente seguros de Kriya, o corpo humano transforma-se astralmente, dia a dia, e por fim se capacita a expressar aquelas potencialidades infinitas de energia cósmica que constituem a primeira expressão materialmente ativa do espírito. Kriya Yoga nada tem de comum com exercícios respiratórios anticientíficos ensinados por certos fanáticos extraviados. Tentativas de reter a respiração nos pulmões, até o exagero, são artificiais,
e decididamente desagradáveis. A prática de Kriya, ao contrário, é acompanhada, desde o início, por sentimentos de paz e sensações suavizantes, de efeito regenerador na espinha. Esta antiga técnica yoga converte a respiração em substância mental. O adiantamento espiritual permite ao devoto conhecer a respiração como um conceito, um ato da mente. Ela é, pois, uma respiração de sonho. Muitos exemplos poderiam ser dados da relação matemática entre a frequência respiratória do homem e seus vários estados de consciência. Quem se absorve em estado de atenção completa, seja ao acompanhar um intrincado argumento intelectual, seja ao tentar a execução de alguma proeza física delicada ou difícil, automaticamente respira muito devagar. Fixidez de atenção depende de respiração lenta, respiração rápida ou irregular acompanha inevitavelmente estados emotivos prejudiciais, medo, luxúria, raiva. O inquieto macaco respira em média 32 vezes por minuto, em contraste com a média humana de 18 vezes. O elefante, a tartaruga, a serpente, e outros animais notáveis por sua longevidade têm frequência respiratória inferior à do homem. A tartaruga gigante, por exemplo, que pode atingir a idade de 300 anos, respira somente 4 vezes por minuto. Os efeitos regeneradores do sono devem-se à perda temporária, no homem, da consciência de seu corpo e de sua respiração. Quem dorme torna-se um yogi. Todas as noites executa inconscientemente o rito yogi de libertar-se da identificação com o corpo e difundir sua força vital às correntes curativas no encéfalo e nos 6 subiríamos de seus centros espinhais. Sem o saber, o homem recebe, ao dormir, novo suprimento de energia cósmica, sustentáculo de toda a vida. Fazendo uso de sua vontade, o yogi executa um processo simples e natural, conscientemente, não com a inconsciência de quem dorme, mas com a mesma lentidão. O Kriya Yogi usa a técnica para saturar e nutrir todas as suas células físicas com luz imperecível, e desse modo conservá-las espiritualmente magnetizadas. Torna a respiração cientificamente supérflua, sem cair, durante suas horas de prática, nos estados negativos de sono, inconsciência ou morte. Nos homens sujeitos à lei natural, ou inaya, a força vital flui em direção ao mundo exterior. As correntes são desperdiçadas e usadas de modo abusivo nos sentidos. A prática de Kriya inverte o fluxo. A força vital é mentalmente guiada para o cosmos interior e volta a se unir às energias sutis da espinha. Por meio de tal reforço da energia de vida, o corpo do yogi e suas células cerebrais são renovadas por um elixir espiritual. Com alimentação apropriada, luz solar e pensamento harmoniosos, homens que se deixam guiar apenas pela natureza e seu divino plano, alcançarão a experiência de Deus em 1 milhão de anos. Necessitam-se 12 anos de vida normal saudável para que se efetue o mais leve refinamento na estrutura do cérebro. 1 milhão de anos solares são precisos até purificar o alojamento cerebral o suficiente para que manifeste a consciência cósmica. Um Kriya Yogi, entretanto, pelo exercício desta ciência espiritual, livra-se da necessidade de um longo período de cuidadosa observância das leis naturais. Desatando a corda da respiração que liga a alma ao corpo, Kriya serve para prolongar a vida e alargar a consciência ao infinito. A técnica yogi supera a indecisa batalha entre a mente e os sentidos emaranhados na matéria, e liberta o devoto para que herde outra vez seu reino eterno. Ele sabe, então, que seu ser real não está limitado, nem pelo invólucro físico nem pela respiração, símbolo de escravidão mortal do homem ao ar, as compulsões elementares da natureza. Mestre de seu corpo e de sua mente, o Kriya Yoga atinge, enfim, a vitória sobre o último inimigo, a morte. Assim te alimentarás da morte que se alimenta dos homens, e morta a morte, então, não haverá mais morrer. A introspecção, ou sentar em silêncio, é um processo anticientífico de tentar, à força, separar a mente
e os sentidos, estes atados àquela pela energia vital. A mente contemplativa, em sua tentativa de retorno à divindade, é constantemente arrastada de volta, em direção aos sentidos, pelas correntes de vida. Cria, controlando a mente de modo direto, através da força vital, é a via preferencial mais fácil, mais eficiente, e mais científica de acesso ao infinito. Em contraste com o lento e incerto carro de bois que é a via teológica para Deus, Kriya Yoga pode, com justiça, intitular-se a rota do avião. A ciência yoga fundamenta-se no exame empírico de todos os tipos de exercícios de concentração e de meditação. A yoga habilita o devoto a desligar e a voltar a ligar, voluntariamente, a corrente vital aos 5 telefones sensoriais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Alcançando este poder de desligar os sentidos, é simples para o yogi unir sua mente com os reinos divinos, ou com o mundo da matéria, à vontade. Não mais é trazido pela força vital, contra sua vontade, à esfera mundana de sensações desordenadas, e de inquietos pensamentos. A vida de um Kriya Yogi adiantado depende, não de efeitos de ações anteriores, mas apenas das diretrizes de sua alma. O devoto evita assim os monitores lentos e evolutivos das ações egoístas, boas ou más, da vida comum, lerdos e enfadonhos como lesmas para os corações de águia. Pelo método superior de viver em sua alma, o yogi se alforria, emergindo da prisão do ego, ele respira o ar profundo da onipresença. A escravatura da vida natural, ao contrário, move-se a passo de humilhação. Se o homem conforma sua própria vida à mera ordem evolutiva, não pode exigir da natureza uma pressa privilegiada. Embora vivendo sem cometer atentados contra as leis que lhe governam o corpo e a mente, ainda necessite as máscaras de 1 milhão de anos de encarnações para atingir a emancipação final. Os métodos telescópicos do yogi, desembaraçando-o de identificações físicas e mentais, a favor da individualidade da alma, recomendam-se, pois, àqueles que se revoltam ante a perspectiva de 1 milhão de anos. Esta periferia numérica larga-se para o homem comum, que não vive em harmonia com a natureza, e muito menos com a própria alma. Ao contrário, se atém a complicações artificiais, e ultraja em seu corpo, e em seu pensamento a sensatez da natureza. 2 vezes 1 milhão de anos dificilmente bastaram para libertá-lo. O homem vulgar raramente, ou nunca compreende que seu corpo, é um reino governado, desde o trono do crânio, pela imperatriz alma, com regentes subsidiários nos 6 centros espinhais, ou esferas de consciência. Esta teocracia dirige uma multidão de súditos obedientes, 27 trilhões de células, dotadas de inteligência segura, apesar de aparentemente automática, que as habilita a executar todas as funções corporais, de crescimento, transformação e decomposição, e 50 milhões de pensamentos e emoções essenciais, além de suas variantes, próprias de fases alternativas na consciência do homem, durante uma vida de 60 anos, em média. Qualquer insurreição manifesta do corpo humano, ou da mente contra a imperatriz alma, traduzida como doença, ou irracionalidade, não se deve a deslealdade alguma dos humildes súditos, mas brota do abuso, presente, ou passado, que o homem fez de sua individualidade, ou livre-arbítrio, a ele conferidos simultaneamente com uma alma, e nunca revogável. Identificando-se com um ego superficial, acredita o homem que é ele quem pensa, quer, sente, digere alimentos, e conserva-se vivo, jamais admite pela reflexão, apenas um pouco bastaria, que, em sua vida ordinária, ele não passa de um boneco de ações passadas, karma, e da natureza, o ambiente. Reações intelectuais, sentimentos, disposições, e hábitos de cada homem são meros efeitos de causas pretéritas, sejam desta vida, ou de outras anteriores. Sublime, acima destas influências, paira sua alma régia. Rejeitando verdades e liberdades transitórias, o Kriya Yoga ultrapassa velozmente toda ilusão,
e penetra em seu livre ser. As escrituras do mundo inteiro declaram que o homem não é um corpo corruptível, mas uma alma vivente. Em Kriya Yoga ele encontra o método para comprovar a afirmação bíblica. O ritual exterior não pode destruir a ignorância, porque não se contradizem mutuamente, escreveu Shankara em sua famosa Centúria de Versos. Apenas o conhecimento experimental destrói a ignorância. O conhecimento só pode surgir por meio da investigação. Quem sou eu? Como nasceu este universo? Quem o fez? Qual é sua causa material? Este tipo de investigação a que me refiro. O intelecto não tem qualquer resposta para estas perguntas, daí que os rishis tenham desenvolvido a yoga como técnica de pesquisa espiritual. O verdadeiro yogi, impedindo seus pensamentos